Bom dia a todos, quero agradecer o convite para estar aqui, cumprimento meus ex-colegas de ministério, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, na pessoa da deputada Gleise, presidente do PT. Muitas coisas já foram colocadas aqui que eu concordo, vocês sabem que eu também tenho uma posição em outros temas ligeiramente diferente do que tem sido colocado por alguns representantes do PT. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para focar, dado o tempo limitado, em 4 pontos. Reforma é necessária, a proposta apresentada tem medidas que vão na direção certa, mas precisam de ajuste. A reforma apresentada tem medidas que vão completamente na direção errada e precisam ser derrubadas. E só a reforma da Previdência sozinha não vai trazer recuperação. Por isso que ela tem que ser combinada com outras coisas. E essa é uma grande diferença entre o tipo de política econômica que a gente defende e o tipo de política econômica que é praticada por esse governo. Então, no primeiro ponto, acho que o Berzolini já colocou, ele muito melhor do que eu, mas eu vou voltar. Assim, o PT já foi governo e fez reforma. Fez no governo Lula, fez no governo Dilma. O PT é governo nos estados e está fazendo reforma. Na Bahia, o governador aumentou a contribuição para 14%, porque é necessário. Então, como é um partido que já foi governo federal, é governo estadual e pretendemos que volte a ser governo federal, obviamente a gente tem que criticar, mas tem que apresentar também nesse processo uma solução. Eu falo isso sabendo das dificuldades, porque acho que uma questão política que vai ser muito difícil a ser enfrentada é o que fazer com esse limão. Vamos rejeitar o limão todo ou vamos fazer uma limonada? Depende muito de também como o debate vai evoluir, depende da retórica do governo. Essa questão de vou botar essa reforma e depois vou botar outra pior, só prejudica o debate. O próprio governo está criando problemas para ele mesmo, como já foi colocado na imprensa. Bom, agora, falando isso, que é o primeiro ponto, eu vou para a minha área, que é a área de economia. Eu acho que eu vou trazer aqui para vocês o que eu acho que são os pontos que estão na direção certa, não precisa de ajuste, o que são os pontos que estão na direção errada, precisam ser derrubados. Tá? A reforma tem 66 páginas, alguma coisa eu vou esquecer, então eu vou só no principal. Eu acho que a idade mínima é uma transição necessária, devido à demografia, é uma coisa que a gente vai ter que adotar, a gente vai ter que mexer nos termos de contribuição e idade, pelo próprio envelhecimento da população. Essa é uma coisa que nós, nas nossas reformas, fizemos gradualmente, onde foi possível. O governo botou uma transição rapidíssima, pegou aquele fator 86, 96, está crescendo ele 1 ponto por ano, super rápido. Quando o Congresso já aprovou, cresceu 1 ponto a cada 2 anos. Né? Então, esse é um exemplo. Aquela regra que só quem está 2 anos de se aposentar paga um pedágio de 50%. Aquilo cria uma descontinuidade muito grande. Esse pedágio, com certeza, pode ser ampliado, pode ser rediscutido. Então, esse é um ponto que está na direção certa. A implantação da idade mínima, com ajuste, tempo, idade e contribuição, mas, obviamente, dá para ser negociado. Contribuição progressiva, principalmente sobre altos salários dos servidores públicos, que vai um dos problemas da injustiça do RPPS. Acho que essa é uma mudança que está na direção certa, tem que fazer conta, porque dependendo de alguns estados, essa mudança pode até cair a arrecadação, porque desonera embaixo e onera em cima. Se você tiver um estado que a folha está muito embaixo, ele pode cair a arrecadação. Né? Então, acho que, mas está na direção certa, precisa fazer conta. Outro ponto que está na direção certa, uma coisa que o PT sempre defendeu corretamente, alinhar o regime geral com o regime próprio, principalmente até o teto do INSS, ter as mesmas regras. No que nós pudemos fazer, nós fizemos via lei ordinária. Tinha coisa que só precisa da Constituição. Agora, tem algumas regras ali que precisam ser discutidas. 4º ponto, diminuir a judicialização. Um dos problemas que tem alguns benefícios, principalmente o BPC, é muita judicialização na aplicação daquela regra de renda mínima, 1/4 do salário mínimo. O que entra, o que não entra, quais as pessoas da família que entram ou não. Isso tem um problema. A AGU já tentou resolver isso por decreto, nós já tentamos resolver isso por lei, quando éramos governo. Agora, eles propuseram, tem um artigo na PEC que tenta estabelecer na Constituição, esse constitucionaliza, qual é a regra de acesso ao BPC. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Pode eliminar a judicialização, joga tudo para o Supremo dá uma decisão e resolve. Uma grande parte, que é a maior parte do problema do BPC é isso. É um problema de administração, de critério para a concessão do benefício. E, por último, do 4º ponto vai na direção certa, que nós começamos a fazer, que é revisar as regras de pensão por morte, principalmente a de acúmulo, nos altos salários. Nos altos salários. Acúmulo de benefício nos salários mais baixos, ninguém vai cair abaixo do benefício mínimo.
Mas tem regras de acúmulo de benefícios em salários mais altos que podem ser melhoradas. Então, esses pontos estão na direção certa. Com certeza, em todos eles, o governo botou uma dose exagerada. Botou uma regra, um critério, uma regra de transição muito exagerada. Quais são os pontos negativos? Esses eu acho que deveriam ser tirados. Primeiro, todo mundo já colocou, mas eu vou reforçar aqui, que foi o primeiro ponto que eu enfatizei muito. Capitalização. Porque todo mundo já colocou aqui, na verdade, essa PEC tem duas reformas, né? Ela reforma o sistema de repartição, depois propõe outro que vai destruir a repartição. Então, é um grande custo político para reformar o que existe e depois coloca um outro para destruir o que acabou de ser reformado. Então, já foi apresentado aqui o problema do Chile, como isso foi. Acho que isso aqui tem que ser retirado do apartado. Está no artigo 201A e no artigo 115 das disposições transitórias. Está lá onde estão as duas previsões da capitalização. E ele coloca a capitalização como outro sistema que vai substituir a Previdência. E aí, para os nossos parlamentares que sabem disso muito bem, uma das coisas que já apareceu em debate comigo, mas vocês fizeram capitalização com empréstimo. Sim, nós fizemos, só que fizemos capitalização como complemento, nunca como substituto, respeitando o teto do INSS e com contribuição obrigatória do governo se o trabalhador desejar fazer. Nada disso está na PEC. Lá a capitalização ela é substituição da Previdência, ela reduz o teto do INSS para um salário mínimo, nem o Armínio Fraga teve coragem de propor isso. O Armínio Fraga propôs reduzir para 3.800. O Ciro propõe reduzir, a última que eu vi, que muda toda hora, propôs para reduzir para 4.000. Né? Eles propuseram para reduzir para 1.000. E, cereja, sem contribuição obrigatória. Se o trabalhador resolver contribuir, a empresa não necessariamente tem que casar lá no FUNPRESP. Para quem não se lembra, o trabalhador decidir contribuir até 8,5%. O que exceder o teto, o governo vai junto. Isso poderia ser uma proposta de reforma para alternativa? Poderia. Não aconselho fazer. Agora. Por quê? Porque nessa proposta o governo perde receita na transição, como o governo perde receita na transição do FUNPRESP. Mas nós fizemos a transição do FUNPRESP bem longa, de modo que o governo pudesse absorver isso. Então, é uma discussão para o futuro. Então, tem diferença. Nós fizemos um regime de capitalização complementar, com contribuição obrigatória, preservando o teto do INSS. É completamente diferente da loucura que está sendo proposta. E só para os novos. Completamente diferente do que está sendo proposto. A outra coisa que, confesso, na leitura rápida eu não atentei, depois eu fui ler no jornal, que eu não acreditei, aí eu fui ler no jornal mesmo, não está garantido o reajuste pela inflação dos benefícios. Isso tem que estar na Constituição. Reajuste salário mínimo, pelo menos pela inflação, está na Constituição. A mesma coisa vale para os benefícios. Só para dar um exemplo, nem nos Estados Unidos, Donald Trump se faz uma coisa dessa. Os americanos aprovaram o reajuste dos benefícios previdenciários pela inflação ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, no governo Reagan. Isso é para mostrar quão fora da curva a proposta desse governo está, mesmo para um regime mais liberal. Terceiro ponto, transição sem anestesia nenhuma. Né? Acho que toda regime de previdência, em todo lugar do mundo, você tem alguma transição. Nesse aí, para alguns benefícios, a transição é sem anestesia. Né? Então, vou fazer um tratamento, vai arrancar um dente, não vou te dar nenhuma anestesia. Você pode ter que colocar aí alguns benefícios, tanto alongando a transição, alongando os valores, revisando as regras, os novos valores, o aumento do tempo de contribuição, que eu sou favorável, ele não tem que ser 40 anos já, ele tem que começar. Quem tem, por exemplo, quem contribui 35 anos tem que ter acesso a 100% do valor do benefício. Pronto. Ah, mas vai ter que subir? Vai subir, daqui a 10 anos vai subir, mas não imediatamente, não no dia seguinte. Então, essa transição sem anestesia é um risco. Ela responde pelo que o Rosseto colocou. É por isso que a maior parte do valor da economia está embaixo, porque para professor, para trabalhador rural, para o BPC, não tem transição nenhuma. Então, isso que está gerando economia. Tá? Os outros pontos são mais delicados, que eu acho que precisam de reforma, e mais o que foi colocado também está completamente exagerado e errado. A questão do BPC já foi colocada, o BPC não mudaria em nada. Deixaria do jeito que está, 65 anos, um salário mínimo, como eu falei, o principal problema do BPC é judicialização devido à legislação vaga. Se você definir na lei exatamente o que é o critério de acesso, você resolve metade do problema do BPC. A questão da aposentadoria rural, olhando para o Gabs aqui que ele discorda de mim, e da questão da aposentadoria dos professores, eu acho que precisa de uma reforma. Mas aí, quem pode menos tem a transição mais longa.
O que foi feito com o professor e com o trabalhador rural, sem transição sem anestesia, é o mais desprotegido, tem a transição imediata. Acho que isso aí é um absurdo. Temos que repensar a questão do rural, temos que repensar também a questão dos professores, mas dá para fazer isso. Nesse daí eu repensaria e colocaria a transição a maior possível. Digamos assim, qual a transição para os militares? X anos do professor e do rural é mais do que os militares, porque eles são mais desprotegidos. O último ponto que não está, isso não é a ser derrubado, mas a ser incluído, o Berzoini e o Rossetto colocaram, é a questão da receita. Né? Não é só tem a ausência de qualquer proposta de receita. Eu não acho que a reforma tributária tem que vir depois, acho que poderia vir junto, ou tem que vir antes, acho que deveria vir junto. Alguma medida de progressão tributária poderia ser feita, como, por exemplo, já foi colocado aqui, regulamentar melhor esse imposto sobre grandes heranças. Na Constituição, atribui ao governo federal o imposto sobre grandes fortunas, o que eu não acho que é a melhor forma. Poderia aproveitar essa PEC e regulamentar o imposto sobre grandes heranças. De administração federal, porque o governo consegue verificar melhor onde estão as heranças no Brasil e no mundo, e depois divide isso com os estados. Esse é um ponto, por exemplo, que não está na reforma, não tem nenhuma medida de receita progressiva nessa reforma. E aí, meu último ponto, já acabou aqui, mas o tempo, que seria o quarto ponto, que é a reforma da Previdência sozinha, ela é necessária, sozinha ela não vai trazer o crescimento do Brasil. Pelo contrário, a reforma da Previdência, o primeiro impacto dela vai ser restritivo, porque ela vai aumentar a contribuição, vai ajustar o valor de benefício, ela tende a ter um efeito restritivo. Ela vai, no que os economistas dizem, vai temporariamente reduzir a renda disponível do setor privado. E ainda assim ela tem que ser feita. Tem coisa que a gente tem que fazer mesmo que tem impacto restritivo no curto prazo, que nem aumentar juros para controlar a inflação. Qual é a diferença? Normalmente, como o Brasil está em recessão, com desemprego alto, capacidade ociosa, inflação correndo abaixo da meta e o núcleo correndo abaixo do centro da meta, você tem que combinar a reforma com medidas de estímulo imediato. Essa é uma diferença. E aí eu vou usar o Paulo Guedes contra o Paulo Guedes. Recentemente, acho que essa semana, ele falou, eu vou fazer um pacote de assistência para os estados que precisam, e eles vão apresentar, a lógica é a seguinte, eles apresentam um plano com uma economia de, 7 bilhões, e eu antecipo 2 bilhões. Eu antecipo, se eles me provarem que vão ter economia, eu antecipo uma parte disso para os estados já poderem usar para pagar folha, para fazer investimento. Por que não acontece isso na Previdência? Se o impacto previsto é uma economia ou um corte de 1 trilhão e tanto, por que uma parte disso já não pode ser liberada imediatamente para aumentar investimento, para aumentar a Bolsa Família, para gerar emprego? Essa é a diferença. Reformas são necessárias. A gente vive no mundo hoje, está mudando em demografia, está mudando em tecnologia, está mudando em várias coisas. Então, todos os países estão fazendo reformas. O que diferencia uma proposta progressista de uma proposta regressiva de reforma é que nós combinamos a reforma com medidas imediatas para auxiliar quem precisa, para gerar emprego, para aumentar investimento. E eu acho que tem espaço para isso, para colocar nessa PEC alguma cláusula que prevê também que uma parte do ganho da reforma, o exemplo dado do abono salarial, vai diminuir o gasto com o abono salarial, destina isso para gerar emprego. Nos primeiros 10 anos, porque as pessoas precisam de emprego. Bota nessa reforma alguma condição de auxílio também para estados e para liberar investimentos. Só reforma, sozinha, só vai criar mais recessão, só vai criar mais resistência e dá no que deu no mundo e no Brasil também. A gente acaba elegendo essas pessoas que estão no poder. Obrigado.